Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos começar a falar sobre aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Pergunta para quem está do teu lado assim: por que você não está abrindo a Bíblia, hein? É? Você nunca ouviu falar daquele corinho? Não tinha um corinho que cantava antigamente? Daqui de cima dá para ver tão legal. Dá para ver tudo aí, irmão. Você não está abrindo a Bíblia, você está fingindo. Jeremias 17, 5. Eu tenho entendido de Deus, porque nesses últimos tempos, muitas pessoas têm vindo a participar em uma igreja, seja comunidade, seja uma tradicional, pentecostal, neopentecostal, seja qual for a linha. A questão é que nós precisamos começar a ver a transformação na vida dessas pessoas. Não basta simplesmente nós estávamos aqui no nosso culto da manhã, agora estamos aqui, muitas pessoas, outras ainda virão, e nós temos já mais de 45 mulheres para o encontro com Deus das mulheres, que são pessoas que estão vindo. O nosso número é perto de 60 pessoas, tá? Então vá orando aí para a gente chegar a 60 mulheres. Eu acredito que nós vamos conseguir. A questão não é você ter pessoas, a questão é você ter pessoas transformadas, pessoas mudadas, que tiveram uma experiência com Deus e vivem a partir daquela experiência. Porque, irmãos, se você frequentar uma igreja, uma célula, qualquer ambiente onde Deus está sendo ministrado através da palavra, e você não tiver transformação, você não for impactado por um milagre, ou por uma palavra, por uma profecia sobre a sua vida, que molde e transforme o seu caminhar, então de nada disso adianta. Nós perdemos tempo correndo, fazendo muito barulho, mas pouca profundidade. Por isso, a nossa série, que tem começado nesse mês, é Enraizados. E o nosso tema do ano é isso, é você ter raízes profundas em Deus. Raízes profundas. Então, ter raízes não vai ser do dia para a noite que você vai se transformar em alguém mudado, restaurado pela palavra de Deus e pela intimidade do Senhor. Não vai ser, vai ser uma busca contínua, vai ser algo do dia a dia. Você se esforça para estar na presença do Senhor. Nós temos pessoas aqui que estiveram de manhã, estão aqui à noite, pessoas que estão servindo nesse culto, te recepcionaram lá, quem está na mídia, quem está tocando a intercessão, pessoas que estiveram e estão aqui de novo, sabe? E esse ponto é chave para que eu e você possamos entender de que estar na casa de Deus é um privilégio nosso. Então, nós vamos buscando mais de Deus, buscando conhecer mais Ele. Essa é a vida natural do cristão. Por que é natural? Porque essa vida natural de buscar a Deus nos levará a experimentar a vida sobrenatural que só Deus tem. Só Ele. Então eu preciso me aprofundar. Eu preciso ter raízes. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Você também precisa, amém? Fala para quem está do teu lado assim: você precisa? E tem gente que vai te responder: eu acho que não, eu acho que eu estou bem, então eu vou deixar como está. Mas sabe, existem pessoas aqui hoje que estão buscando um nível mais profundo. Tem pelo menos umas 4. Existem pessoas nessa noite que estão buscando um nível mais profundo, amém? Em Deus. E como eu faço isso? Não é frequentando um culto, é buscando diariamente, sabe, cavando diariamente a minha intimidade com o Senhor, na oração, na palavra. Parece ser algo muito simples, parece ser algo assim muito raso, mas saiba,
Essa é a única maneira de aprofundarmos no Senhor, orarmos, lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra dele e, além disso tudo, praticar. Eu preciso aprender a praticar aquilo que eu estou lendo, aquilo que tem sido me ensinado, aquilo que o próprio Espírito Santo nos ministra. Então, nesses anos todos, que eu tenho participado de igreja, o que eu tenho percebido é de que nós temos nos acostumado com um nível medíocre. E sabe, muitas vezes, quando você ouve a palavra medíocre, você leva para um lado muito pejorativo, mas a verdade é que quando se diz respeito a Deus, a mediocridade não tem a ver com Deus. Tudo que Deus fez foi perfeito, de um alto nível, amém? É só você olhar para quem está do teu lado, é um alto nível de beleza, amém? Nem que seja profeticamente nessa noite, vir aí e falar amém. É profético, vai ficar bonito. Não posso fazer piadinha, né? Minha esposa olhou ali, não vou fazer piadinha hoje, irmãos. Mas, escute, o que nós temos olhado e reparado é de que as pessoas têm procurado lugares que possam entregar algo a eles, mas eles não estão muito interessados em participar, em fazer parte daquilo. Porque, sabe, eu preciso estar engajado, eu preciso estar dentro de um movimento de pessoas que buscam ao Senhor, para que elas me motivem, me inspirem a buscar o Senhor. Então, quando você encontra alguém que fala, puxa, eu estava orando essa manhã, Deus me deu uma palavra, na próxima manhã você fala, uau, isso pode acontecer comigo. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo, você tem que ir e orar pela manhã. Eu fiz igual ela fez, mas Deus não falou comigo, então eu tenho algum problema? Não. Você sabe aquilo que ela compartilhou com você, ou aquilo que ele compartilhou de uma experiência, mas o que você não sabe é o que o Instagram e o Facebook não mostram. Todos os dias ela está lá orando e buscando, e em algum momento Deus se manifesta na vida daqueles que o buscam, porque o Senhor se manifesta onde Ele é desejado. Então, se na sua vida não há esse desejo, ou há apenas o desejo de uma busca por uma experiência única, você vai ficar frustrado, porque Deus não se move pela nossa necessidade, Deus se move pelo propósito que Ele tem na nossa vida, e para buscar esse propósito, eu preciso estar disponível para crescer, para avançar. Algo que trava o nosso coração, eu não comecei a pregar ainda, algo que trava o nosso crescimento, é ficar refletindo naquilo que se foi, é ficar preso naquilo que se passou, é ficar limitando a nossa história em uma crise, em um problema, ou em uma dúvida que se passou, e agora você está aqui nesse culto, e aquele problema já ficou para trás. Alguém diga amém. Porque é assim que funciona, quando eu quebro ciclos, sabe, viciosos, de ficar remoendo, de ficar preso naquilo. Quantas vezes você já não pensou, eu não vou orar porque eu não estou bem, eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu não estou bem, eu não vou no culto porque eu não estou bem. Por que você não veio no culto? Eu não estava bem. Mas se você não estava bem, esse é o único lugar, o altar do Senhor, a presença dEle, que pode mudar a sua história. Será que você está me entendendo aqui? Você não pode quebrar sabe, você não pode apenas abandonar a presença e achar que a vida vai ficar melhor. Não vai. Então, abandonar aquilo que se foi e focar naquilo que virá é um propósito de crescimento para nossas vidas. Jeremias, capítulo 17, fala sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de homens e mulheres, dois tipos de cristãos, se é que se pode dizer, de alguns deles como cristãos. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, para que nós pudéssemos distinguir claramente quem nós somos e quem podemos nos tornar. Ou se você hoje está começando a sua caminhada, pastor, mas eu estou começando ainda, ok? Saiba, é um passo após o outro, não existe, sabe, uma posição onde você alcança e diga assim, aqui está bom. Toda vez que você parar em seu avanço com Deus, você começa a regredir. Por quê? Porque emocionalmente nós não estamos prontos, o nosso coração e a nossa mente não está pronta para caminhar sozinho. Se não fosse isso, se isso não fosse verdade,
O próprio Jesus, lá em João 14, não diria que o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem para nos consolar. Quem precisa de consolo é quem está abalado, quem está muitas vezes frustrado, e o Espírito Santo nos direciona. Então nós nunca estamos prontos sem a presença do Espírito em nós. Isso é importante. Nunca vai haver uma maturidade sem a presença do Espírito Santo. Nunca vai haver, sabe, um nível muito alto sem a busca por Ele. Você está disposto a isso nessa noite? E pelo resto da sua vida? Porque é só assim. É só assim. Não tem jeito. Você vai encontrar alguém que teve uma temporada. Quantas pessoas nós conhecemos que viveram temporadas na presença de Deus? Aquela temporada, sabe, de fogo, de palavras, de manifestações da presença de Deus, mas sumiu, acabou, ninguém mais sabe, ou então se perdeu. O que aconteceu? É porque existem circunstâncias nas nossas vidas que são limitadoras, experiências que eu tenho, e que eu acho, nossa, isso foi demais, nunca eu poderei ir além. Sempre tem mais de Deus para vir sobre a sua vida, sempre, sempre virá. O que basta e o que é necessário é o desejo de que você busque a presença dEle. Agora, vamos para a leitura. Quem achou aí, diga amém. Se você puder, fique de pé aí, em reverência a essa palavra. É muito importante para nós que você fique de pé, e você saiba que é a palavra de Deus. E diz assim: assim diz o Senhor. Perceba, no início, não é o profeta, não é um homem. Quem é que está falando? Deus, o Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força. Muitos cristãos já usaram esse versículo para apontar o dedo para as pessoas. Bem, que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo isso, porque senão nós não podemos estar aqui. Se você não confiar em mim, para que você vai vir aqui ouvir a palavra de Deus através de mim? Se você não confiar nesse irmão que está do teu lado aí, desde que ele não seja corintiano, pode deixar o celular perto dele. Brincando, irmão. Corintiano. Desculpa, não vou fazer mais brincadeirinha. Você pode deixar aí, porque você... Não, eu não confio em ninguém, pastor. Se você não confia... a Bíblia diz para não confiar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você confia, que o homem pode levar você, sustentar você, a mais do que Deus pode fazer na sua vida. Se você espera que alguém em carne humana seja mais mantenedor, sustentador do que Deus, então você vai ser maldito. Por quê? Porque em algum momento as pessoas podem te frustrar. Em algum momento eles podem ir embora, em algum momento eles podem falar mal de você, em alguns momentos eles podem virar as costas, e você se frustra, porque toda a sua expectativa estava na pessoa, mas quando o nosso coração está no Senhor, a obra é completa. Então ele diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do homem mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Por quê? Porque todo aquele que põe a esperança em alguém, deixou de colocar a esperança em Deus. Quem entendeu diz amém. Não, pastor, porque eu confio nessa pessoa e confio em Deus também. Irmão, você confia na pessoa e em Deus no mesmo nível? Não tem como, porque o coração se afastou do Senhor. Agora olha o que o profeta, Deus através do profeta Jeremias está dizendo: ele será como um arbusto no deserto. Quem? O homem que confia no homem. O homem que acha que o homem é aquele que pode mudar a sua vida. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algo bem, ou algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Uau! Quem confia no Senhor não deixa de dar fruto. É a receita infalível. Não deixa. Versículo 9.
parece que está fora de contexto. Até parece que acabou uma história e vai começar outra. Não, 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 não. Maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Versículo 9. O coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você levasse isso para algo muito particular na sua vida agora. Você fizesse uma oração aí no seu lugar, bem tranquila, e dissesse para o Senhor: Senhor, essa palavra precisa falar comigo. Eu estou aberto, eu estou vulnerável à tua presença. Espírito Santo, nós te pedimos. Desde o início desse culto, nós sabemos que o Senhor se manifestaria, porque havia desejo ardente nos nossos corações. Nós estamos aqui porque te amamos, porque desejamos, porque há expectativa de transformação e porque entendemos que só em ti, ó Jesus, podemos ser transformados. Por isso, nessa noite, ministra-nos com anjos ministradores, através do teu Espírito Santo, que a nossa mente compreenda, guarde e que possamos ter força para praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale e que qualquer outra voz se cale nessa noite, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Diz um amém melhor aí, irmão, vamos lá. Antes de você se assentar, vira aí para quem está do seu lado e diga assim para ele ou para ela, diga assim: você deve ter feito algo muito bom hoje. Porque você sentou no melhor lugar dessa igreja. Ao meu lado, diz para ele, diz para ela, ao meu lado. Esse é o melhor lugar. Podemos aplaudir a Jesus? Pode se assentar agora. Eu sempre faço isso, irmãos, porque às vezes tem um jovem, uma jovem que está meio encalhado, né? A gente dá dica, né? Senta do lado, porque o pastor sempre vai fazer. Aí você vira e fala assim: olha, está aqui do meu lado. São dicas. As pessoas, às vezes, elas tocam piano. Mas tudo bem. Existe uma diferença entre arbusto e árvore. O profeta, Deus através do profeta nos deixa claro. A nossa confiança, a nossa força, o nosso braço, a nossa capacidade de realizar as coisas. A ideia que nós temos de que podemos viver obras maiores ou uma vida abundante, confiando em nós mesmos ou em outra pessoa. E aí deixamos de confiar em Deus para confiar na força de alguém, para confiar no voto de alguém, e deixamos de confiar no Senhor, para passar a confiar em nossa capacidade, em nossa esperteza, inteligência e em nosso coração. Sem perceber, muitas vezes nesse processo já estamos distantes do Senhor. As nossas escolhas têm se tornado como arbusto, algo que não tem muito critério, são sem convicções. As nossas escolhas não têm firmeza, não têm profundidade. Sabe, é uma geração que muda muito. É uma geração que troca muito de lugar, troca muito de escolhas, sabe, de decisões, escolhe algo e amanhã quer outra coisa. Sabe, você, para dar o presente para alguém é muito difícil hoje, porque você vai acompanhando a pessoa e ela vai falando sobre algo e você imagina: eu acho que esse presente vai agradar. Mas, sabe, instintivamente essa pessoa muda e você não acerta nunca. Sabe, porque nós somos uma geração e temos vivido em uma geração que muda muito e se esquece muito de quem Deus é. E que grande diferença a Bíblia nos mostra sobre dois níveis de pessoas que podem
ou não está no nosso meio, que pode ser você, ou pode ser eu, ou pode ser uma outra pessoa, que níveis diferentes de pessoas a Bíblia nos revela, sabe? Ela compara um homem que tem a sua confiança no homem, na humanidade, na sua força, na tua inteligência, a um arbusto que tem raízes rasas. Hoje de manhã, eu perguntei se alguém sabia o nome dessa planta aqui. Eu sei que essa noite também vai ter gente que sabe. Como é que chama essa planta aqui, irmão? Sabia que todo mundo ia falar isso. Buchinho. Que buchinho, irmão? Isso aqui tem nome. Sabe? Nós é que colocamos, é buchinho. Mas sabe, tem um nome. Então, isso aqui é uma árvore ou um arbusto? É um arbusto. Porque não tem galhos. Porque não tem raízes. Olha só, a raiz desse buchinho, para mim é um buchão, cabe dentro de um vaso. Vamos lá, quem já viu uma mangueira? Sabe aquela árvore que dá manga? Mangueira, quem já viu? Você acha que a raiz de uma mangueira cabe num vaso? Não, porque são profundas. Porque a mangueira tem a finalidade de alcançar alturas, de ser proteção para o calor, de dar frutos. Então, isso aqui é comparado a um nível de pessoa dentro da igreja. Gente que tem raízes rasas, pessoas que não dão fruto, pessoas que não trazem refrigério, pessoas que não nos trazem segurança. Alguém que não é útil. Porque esse buchinho, eu estou vendo aquele ali que está com umas folhinhas meio amarelas, quando ele completar o seu ciclo aqui, a gente vai pegar ele e vai fazer o quê? Jogar fora. Ah, mas alguém vai olhar, não, mas será que não serve para alguma coisa? Não serve para nada. A única coisa de bonito que ele tem é folha, ele está ficando amarelo e está caindo. Para você entender, nós estamos deixando o lado bonito para frente. Aí o feio é eu que fico olhando, entendeu? Então está aqui, ele só tem metade da vida útil dele agora. Então a Bíblia está mostrando dois níveis de pessoas. Arbusto, que não tem, sabe, raízes, alguém que não tem profundidade, alguém que qualquer circunstância tira ele da presença de Deus. A Bíblia compara essas duas pessoas. Agora olha só, a tradução da palavra arbusto no hebraico significa árvore nua. Árvore nua. Então quando ele fala, maldito é o homem que confia no homem, ele fala assim, esse homem é comparado a um arbusto, ele está dizendo, é comparado a uma pessoa nua, uma pessoa que tem que se esconder, uma pessoa que envergonha, uma pessoa que não traz segurança. Arbusto não tem raiz profunda, pois a única preocupação dessa árvore aqui é sobreviver, é tirar do ambiente onde ela está sobrevivência. Então ela não se preocupa com alguém, ela não se preocupa com ninguém. Irmãos, não aqui, mas como hoje existe pessoas que não se importam, sabe, que verdadeiramente não gastam um pouco do seu tempo para se importar com o problema do outro, para dizer, olha, está tudo bem, você tem passado, o que tem acontecido, eu tenho visto que você tem andado um pouco triste, um pouco frustrado, posso orar com você? Como existem pessoas hoje, não aqui, mas em outros lugares, que não se importam, que só se importam consigo mesmo, que quando erguem as mãos, diga, Senhor, me abençoe, a mim em primeiro lugar, depois o Senhor pode fazer o que quiser com todo mundo, sabe, arbusto, gente que não se importa, pessoas que não têm ligação. É tão gostoso. Ontem à noite nós estávamos num café, e aí a gente reuniu lá com pessoas, é tão bom você estar se relacionando com gente que você pode fazer ligações, sabe, pessoas positivas, pessoas que quando vão conversar, tem algo de Deus, quando senta na mesa, logo começam a falar de Deus, logo começam a falar, olha, eu tive uma experiência com Deus, eu falei com ele, Deus falou comigo ontem, a palavra de Deus, olha esse versículo, sabe, essa semana muitas pessoas me mandaram, olha o que Deus está falando comigo, eu fico muito feliz de ver pessoas tendo momentos com Deus, que não é privilégio para pastor, não é privilégio para nenhum outro tipo de pessoa que a gente considera um pouco mais especial, porque nós somos todos iguais diante do Senhor. Então, como é lindo ver pessoas se enraizando. O arbusto, ele nunca pensa em crescer. Quem cuida desses arbustos aqui,
eu não me engano, tem a Claudete e o Tiago. Eu nunca perguntei para eles. Mas desde quando nós compramos, eu acho que isso aqui tem o mesmo tamanho. Não se preocupe em crescer. É para ficar desse tamanho mesmo. E daqui, ele se torna inútil. Arbusto é alguém que a única preocupação que tem é sobreviver. Não quer crescer. Não se preocupe em dar frutos. E o que é dar frutos? Numa igreja em célula, a maioria das pessoas cria uma mentalidade de que dar frutos é multiplicar pessoas, ganhar pessoas. Não. Dar fruto é muito mais além do que isso. É dar os frutos do Espírito. É ser um testemunho para pessoas. Sabe, é ser referencial de um cristão. De um homem, de uma mulher de Deus. Vamos lá. Você encontra esse tipo de pessoa e você logo reconhece. Você logo reconhece esse tipo de pessoa, porque você quer ficar perto, você se sente atraído por esse nível de pessoas. Por quê? Porque eles começam a falar das experiências que ele tem com Deus. Eles não começam a falar da vida do outro, da vida da outra, do casamento do outro. Não, eles estão falando de experiências com Deus. Homens e mulheres que querem crescer, se desenvolver. O arbusto, ele não serve. Ele não tem no coração servir. Por quê? Porque num dia de sol, você tem como se esconder aqui do sol? Não tem. É inútil. E aí, eu fui pesquisar, e eu encontrei no texto bíblico o nome de uma planta muito parecida com essas aqui, de uma vegetação muito rasa, muito rala, e sobrevive em áreas muito desérticas, áridas, quase sem água. E o nome que se dá, o nome bíblico que se dá a esse tipo de planta, ou território, ou tipo de vegetação, é charneca. É uma palavra que representa uma planta e representa também um tipo de vegetação, charneca. É uma das plantas que foi excluída do uso religioso em Israel. Sabe por quê? Porque ela não dá fruto, ela não dá semente. Esse tipo de arbusto não é semeado e não é plantado. É meio estranho para a gente, quando você fala assim, como é que cresceu? Só pode crescer se for plantado. Mas vamos lá, alguém aqui tem uma casa com terreno, sabe, com plantas, gramas? Quem tem um terreno que não é tudo? Tá, então, você tem plantas, você tem grama, mas de vez em quando não nasce umas ervas lá, um matinho, que você tem que ir lá e tirar? Sim ou não? Quem foi que plantou? Quem foi que semeou? O vizinho pulou o muro, cavou de noite e colocou uma sementinha lá. Não, ninguém fez isso. Sabe, ele está falando de algo muito mais profundo. Talvez você está olhando e falando assim, poxa, mas o pastor está falando de um arbusto, um matinho ali. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Porque esse tipo de vegetação sobrevive de quase nada. Esse tipo de vegetação sobrevive nos piores ambientes, sem praticamente ter nada para viver. A única preocupação deles é sobreviver. Agora escute uma coisa, quando Deus está comparando, o que Ele quer para mim e para você, é que eu e você possamos usar a nossa mente e pensar, peraí, se Ele está nos comparando a um arbusto, a uma árvore, então Ele quer que eu faça essa transição. Peraí, o que está dentro do seu coração aí, há muito tempo, e que você não sabe, como é que isso veio parar aqui dentro? Como é que essa situação chegou nesse estado? Como é que o meu casamento está assim? Eu não sei. Como é que a minha família está se desestruturando totalmente? Eu não sei o que está acontecendo. Então Deus está falando, olha para esse tipo de coisa. Existem ambientes, existem pessoas, existem crises, sabe? Existem traumas que estão dentro de nós e são como essas plantas.
como um arbusto que não precisa de muita coisa para sobreviver. E você encontra pessoas presas nas emoções, nos relacionamentos, gente que não consegue, sabe, firmar um relacionamento com ninguém, gente que não consegue firmar sua palavra com alguém, um jovem, uma jovem que não consegue ter uma experiência profunda com Deus e que muitas vezes vem na igreja porque o pai vem. Sabe, escute uma coisa: ninguém vai ser salvo por tabela. Você vai ter que ter a sua experiência com Deus. Ninguém vai ser salvo porque o meu pai foi salvo, porque a minha mãe é salva, porque os meus irmãos. Não, você terá que ter a sua experiência individual. Não, pastor, porque a minha esposa, ela ora muito, ela é uma mulher de Deus, então eu também não. E por que a gente continua a caminhar tendo esses níveis de experiências? Sabe, parece que são ciclos que não acabam. Eu não sei, em um momento eu estou bem, em outro momento eu estou ruim. E aí você vai no psicólogo e ele fala: eu já sei, você é bipolar. Está tudo resolvido, toma esse remédio aqui. Pode ser uma raiz de amargura. Você nem sabe como foi plantada dentro de você, que você nem entende como é que chegou nesse estado. Preste atenção. Esse arbusto, charneca, não tem fruto, não tem semente, não é semeada, nem plantada, mas é resistente, difícil de morrer. Você já deixou aquele matinho crescer lá na sua casa? Você fala: é só um matinho, daqui a pouco ele morre. Quando você olha de novo, tem mais, tem mais, tem mais, não para. E talvez se nós fôssemos aqui falar de uma forma muito espiritual, sabe, ser resistente, muitas vezes, é importante. Mas aqui, o que Deus está dizendo é que esse tipo de planta, esse tipo de arbusto, resistente, que não morre, que não termina seu ciclo, mas que sempre está ali, tem a ver com algo que está dentro da gente, que faz tempo, meses, gerações, que vão acontecendo por ciclos. Sabe, talvez você não tenha alcançado o máximo em Deus, porque existem coisas ainda dentro de você que limitam a ação de Deus. O contexto aqui é um contexto de alma e emoções. Quantas coisas estão dentro de nós, como um arbusto, não morre, não acaba. Vamos lá, quantas atitudes você ainda tem, mesmo depois de atitudes erradas, comportamentos errados, às vezes fala algo errado, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar vivendo. Meu casamento sem Jesus era uma coisa e agora com Jesus é outra. Mas quantas coisas ainda acontecem e a gente não consegue entender. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Sentimentos, atitudes, feridas, traumas, religiosidade, pecado. A Bíblia diz que é como uma árvore nua. Não tem nada de bom. Não tem nada que eu possa olhar e ver como positivo. São pessoas que vivem apenas em suas crises, mazelas e orgulho, sem entender como chegar nesse lugar. A Bíblia diz lugares áridos e desertos, numa terra salgada, onde ninguém vive. Ninguém vive. A solidão das escolhas erradas. Quem vive assim, vive se frustrando. Nunca encontra alegria profunda. Sabe, nunca vê os seus sonhos realizados, porque vive por desejos. Desejos são algo, sonhos são outra coisa. Desejos mudam. Eu estou com vontade de comer algo hoje, amanhã eu mudo. Sonhos não. Sonhos permanecem, apesar das dificuldades, apesar das tempestades, apesar das lutas, eu continuo acreditando. São pessoas que são levadas de circunstância a circunstância. Homens que confiam no próprio braço, no próprio entendimento. Mas a Bíblia também diz
que existe um outro nível. O homem que confia no Senhor. E a Bíblia diz que ele será como árvore plantada junto às águas. Que ele não tem a preocupação apenas com as crises. Por quê? Porque ele se importa com o outro. Uma árvore cresce com raízes profundas, se estabelece. Não há tempestade que a abale. Nós tivemos agora, na parte da tarde, uma grande chuva, não teve? Uma grande tempestade. E sabe, aqui no nosso espaço da igreja, tem muitas araucárias, que são árvores que têm raízes profundas. Irmãos, é incrível. Elas nem mexem. Ah, mexe sim, não, mexe os galhos. Mas a árvore em si, você não vê as raízes mexendo, você não vê nenhuma atitude nelas que se possa pensar, será que vai cair? Não, são árvores firmadas no Senhor, são árvores que estão firmadas com suas raízes profundas, que alcançaram um obstáculo, mas fez uma volta, porque tem gente que quando encontra um obstáculo para, desiste, mas Deus, através da sua palavra está dizendo, esse tipo de pessoa é comparado à árvore que cresce junto às águas, que tira de lá o seu sustento, que tira de lá a provisão. É do Senhor que eu confio, é nele que eu espero. Sabe, entender que tanto o arbusto quanto a árvore vão passar por lutas. A diferença é que quem vive em um nível raso é abalado. Encontre alguém que está há tempos buscando, há tempos na igreja, e encontre uma pessoa que se abala pelas circunstâncias. Você vai encontrar alguém que tem raízes rasas. Por quê? Porque não decide se aprofundar, não quer ir além, está no culto, participar de uma célula é o nível máximo que ele pensa que pode alcançar em Deus, mas não tem um devocional, não tem uma busca com o Senhor diária, não busca em oração, não busca na palavra. Então qualquer circunstância abala, e ele tem que esperar o próximo domingo, para que talvez qualquer palavra que ouça naquela noite, ou naquela manhã, possa tocar o coração. Então ele passa dias e dias sofrendo, dias e dias passando por lutas, e não tem alegria de confiar no Senhor. Eu posso esperar a semana inteira enfrentando uma luta, mas se eu estou firmado nele, se eu tenho convicção nele, todos os dias eu me alegro no Senhor. Abacuque, capítulo 3, verso 16 em diante, o profeta começa a dizer, está tudo dando errado na minha vida. Porque você encontra pessoas que estão dizendo assim, olha, por que você está andando assim, tão triste? Por que você está andando assim, tão abalado? O que tem acontecido? E a pessoa fala, como é que você quer que eu esteja feliz? Olha o que tem acontecido comigo, olha como está a minha casa, olha como estão os meus filhos, olha como está o meu casamento, olha como eu estou, como que você quer que eu tenha alegria? E o profeta Abacuque está nessa situação, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja ovelhas na malhada, ainda que tudo dê errado, ele está dizendo, tem algo ruim acontecendo, mas a minha alegria não está nas circunstâncias, a minha alegria não está firmada em coisas passageiras. E ele diz, apesar de tudo isso, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é muito lindo, isso é muito profundo, porque qualquer um de nós, tentando demonstrar fé, diria assim, olha, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que a doença chegue, mesmo que a crise apareça, mesmo que haja problema na minha família, eu confiarei em Deus. E isso, aparentemente, é uma palavra de fé, mas não é. O profeta Abacuque não usa, apesar de que não haja fruto, apesar de que não haja animais, apesar de que não haja nada que eu possa ver e dizer, parece que vai melhorar, eu confiarei. Não, ele diz, eu me alegrarei. Isso é fé. Fé não é apenas confiar, fé é se alegrar naquilo que eu ainda não posso ver, mas eu sei, Deus vai fazer. Será que tem alguém nessa noite que precisa acreditar
Mas primeiro, se alegrar e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu essa semana, porque eu sei, o Senhor é fiel, e no momento certo o Senhor se levantará em meu favor. Sabe, é assim que Deus espera que nós possamos viver. A sua cara triste, abalada, sabe, ela não choca a Deus, ela não impressiona a Deus. Olha, tadinha, aquele lá está chorando de desespero, eu vou abençoar ele primeiro. Deus não se move por circunstâncias, Deus se move por aquilo que nós cremos. Então eu estou me alegrando, ainda não aconteceu, mas eu estou me alegrando, eu tenho a alegria do Senhor. Quer ver uma coisa? Como é difícil. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, e os meus netos também, mas o Manu, a gente ainda não fez essa brincadeirinha com ele, mas com a Radassa a gente fez. Quem aqui é pai e mãe? Tá, você já fez aquela brincadeirinha com o seu filho? Eu lembro que muita gente aqui fazia. Faz carinha de bravo. Faz cara de feliz. Dá um sorriso. Quem já fez esse tipo de brincadeirinha? Deixa eu ver. Muitos pais. A gente parece meio bobo, né? Olha o tipo de brincadeira. Faz cara de bravo. Aí ele fazia cara de bravo. Irmão, tem gente que fica assim: vou entrar na igreja com a cara muito séria. Hoje, Deus vai olhar para mim e vai falar assim: ai, tadinho dele, tadinha dela, ai, judiação, tá triste. Deus não vai olhar, irmão, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso. Você deveria entrar na presença dEle com alegria nos lábios. Você deveria entrar na presença dEle com a sua face feliz por estar na presença dEle. Ele não se... É uma afronta para Deus você entrar no culto a Deus, porque esse culto aqui não é para homens, é para Deus. Alguém diga amém. É um insulto você entrar na casa dEle, no culto a Ele, com a sua cara fechada. E aí, olha só, lembra a brincadeirinha? Vira aí para quem está do teu lado e faz cara de bravo. Nem precisa fazer. Nem precisa fazer cara nenhuma. Nem precisa. Porque todo mundo que vem na igreja parece que está indo para um velório. Você está vindo para a casa do seu pai. Alguém diga amém. Você devia se alegrar. Você devia ficar feliz. Eu entro aqui, que felicidade, que alegria, que coisa boa. Deus vai falar comigo, Deus vai mexer comigo, Ele vai tocar. Eu já tenho tido experiências com Deus, aleluia. Ele vai se mover em meu favor. Eu estou feliz, eu estou alegre, é o que eu tenho. Agora vira aí para quem está do teu lado, dá um sorriso. Olha que sorriso mais miserável de falso, irmão. Entendeu? É doído pra gente. Tem gente que chega a doer assim o rosto, não está acostumado. Chega a doer os músculos. Irmão, você tem que andar feliz. Você tem que andar sorrindo. Você tem que andar acreditando naquilo que Ele fez, naquilo que Ele fará. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que se move. Ele mudou você, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, firmou meus pés sobre a rocha. Com meu Deus eu faço milagres, eu faço proezas com Ele. Mas olha o que eu vivi na minha infância. E daí? Deus apaga o seu passado e escreve um futuro brilhante. Árvores plantadas que têm suas raízes e que vão indo, e que mesmo que encontrem obstáculos, elas vão. Já teve problema com raiz na sua casa? Com calçada? Você fala assim: meu Deus, que árvore é essa? Essa raiz não para. Porque é assim, quando encontra um obstáculo, ela não para. Ela muda o curso, mas continua crescendo. Deus está procurando pessoas que querem continuar crescendo, que não se contentam com o que estão vivendo. E eu preciso terminar, porque nós temos a ceia ainda. Porque você não sabe, mas tem gente que reclama que eu demoro para pregar. E sabe o que eu digo para você? Estou nem aí. Pode procurar outra igreja, pode ir para outro pastor, não tem problema nenhum. Eu já passei dessa fase, meu irmão. Que demora demais, você ia para o bailão, ficava a noite inteira miserável. Agora você vem para a igreja, tem som de sanfona nesse teclado aqui? Tem, não tem? Ficava a noite inteira, a noite inteira, não reclamava. Agora na igreja, eu tenho que ouvir isso, irmão. Eu tenho que ouvir isso. O culto demora demais. Irmão, pelo amor de Deus.
Como é que você vai para a eternidade viver lá, se a Bíblia diz que nós cantaremos e adoraremos a Ele o tempo todo? Vai chegar lá, você vai enjoar no primeiro culto, vai querer ir para o inferno, porque vai enjoar. Eu tenho que aturar ele. Irmão, eu sempre digo isso. Fique de pé os homens que caminham comigo aqui, diretamente, rapidinho, irmãos, pelo amor de Deus. Isso, olha só, eu sempre digo para esses caras, eu falo assim, irmão, você quer compartilhar comigo as suas lutas? Você quer compartilhar os seus problemas? Tudo bem. Ah, você não quer? O problema é seu, porque eu estou bem, irmão. Meu casamento está bem, eu converso com Deus. Você não quer? O problema é seu. Já não falei isso para você? Você não quer compartilhar? Não, porque eu não estou bem, eu acho que eu não vou compartilhar. O problema é seu, eu estou bem. Fica com o seu fardo aí. Obrigado, pode sentar. Amanhã meu WhatsApp vai estar cheio. Porque não é fácil aguentar as irmãs que são as esposas, eu sei. Então, olha só, estou brincando. Olha só. Deus fez coisas maravilhosas e Ele continua fazendo. Aí, você escolhe. Eu quero ser um arbusto. E assim, né, pastor? Eu sou tão pequeno, sou tão insignificante. Arbusto não faz nada na vida, irmão, só dá trabalho. Árvore não. Árvore cresce. Nos seus galhos, os passarinhos vêm. Nos seus galhos, elas fazem sombra e você pode descansar. Você precisa ser uma pessoa que traz refrigério. Sabe aquela pessoa que você senta para conversar e começa a falar, nossa, você viu aquela desgraça, você viu aquele problema? Irmão, pelo amor de Deus, sai do Facebook, do Instagram, que fica lá o 90, ó, viu? Irmão, 6 horas da manhã, tem um cara lá, que coloca lá, acidente. Você já, meu Deus, já morreu fulano. Seu dia já começa mal. Abra a Bíblia. Pegue a Bíblia. Porque tem gente aqui dentro que vai pensar assim, pastor, porque hoje, né, ficou diferente, a igreja está diferente. Ninguém mais traz Bíblia, papel. Eu gosto daquela Bíblia de papel. Eu gostava daquela que, quando Jesus falava, ficava com as letrinhas vermelhas. Sabe aquela? Tem gente que fala assim, pastor, porque a Bíblia de verdade é essa. Irmão, se você não leu a Bíblia de papel, qual a diferença de você não ler agora a Bíblia digital? Nenhuma. Bíblia só faz diferença na sua vida se você ler. Não, porque eu carrego a Bíblia. Carregar a Bíblia, irmão, você não precisa carregar. Você tem que ler, tem que praticar. Então nós precisamos desejar, querer, definir. Eu quero crescer, eu quero meu casamento, eu quero minha vida mudada. Eu quero crescer, eu quero ser, sabe, um instrumento de Deus, eu quero fazer sombra, para que pessoas possam me ouvir, eu posso abraçar pessoas, cuidar de gente, cuidar dos traumas, porque um dia eu fui cuidado, um dia oraram comigo, um dia me abraçaram, meu pai e minha mãe não fizeram isso, mas eu recebi isso de Jesus, através de alguém. Essa é a mudança. Se isso não for suficiente, nada mais será. Eu vou terminar. Quando o povo de Israel voltou do exílio, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Toda a nação foi destruída. E com ela, o templo. O templo que Salomão fez. O templo. Ouro. Teto de ouro. Paredes de pedras preciosas, os melhores artesãos do mundo, tecelões, aquilo era a coisa mais linda do mundo, foi tudo destruído. Depois de 70 anos o povo voltou, e eles receberam uma palavra para reconstruir, e eles começaram a reconstruir a cidade, e um dos momentos, eles decidiram reconstruir o templo. Então, a Bíblia diz que quando eles estavam terminando o alicerce, você sabe o que é alicerce? Fundamento, fundação. Abre lá. Coloca na tela para nós lá. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Esdras, eu quero ler com você. Esdras. Abre a Bíblia aí, irmão. Você não está abrindo a Bíblia? Abre a Bíblia aí. Esdras. Tem gente que nem sabia que tinha Esdras na Bíblia. Esdras capítulo 3. Ele é profeta que volta do exílio. Olha o que ele fala.
Acharam? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e com suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com seus símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Repita comigo, Ele é bom. Vamos lá, irmão, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Agora preste atenção, você deve participar desse momento da leitura. E todo o povo louvou a Deus em alta voz. Isso aí é alta voz, irmão? Vamos tentar de novo. E todo o povo louvou a Deus em alta voz. Isso não é um grande grito, é um grito médio, dá para melhorar muito. Mas escute uma coisa, o que eu quero que você entenda nessa noite é de que o povo que estava ali vivenciando aquele momento, metade daquele povo conheceu o antigo templo, que era maravilhoso. E agora, a outra metade não conheceu. Então eles agora estão olhando para algo que Deus está fazendo na vida deles, e eles estão comparando. Quem não tem raízes profundas, sempre vai comparar a vida do outro e falar assim, ah, mas é porque Deus favorece alguns, é porque Deus faz isso para alguns, e ele sempre se esquece. A Bíblia diz que todo o povo louvou ao Senhor. Agora escute uma coisa, continua a leitura. Mas muitos dos sacerdotes e dos levitas, dos chefes de famílias mais velhos, gente mais velha, gente que tinha conhecido, tinha passado, tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Tem dois tipos. Jeremias fala de dois tipos. Esdras está falando, tem dois tipos. Tem gente que está assim, ah, mas o outro era melhor. O outro tinha ouro. Ah, mas o outro tinha isso. Mas quem não conheceu, quem não sabia o que era, estava gritando de alegria, dizendo, uhul, vamos ter uma casa para adorar, vamos ter um tempo para levantar a culto a Deus. Então tem dois povos. Agora preste atenção. A Bíblia diz assim, muitos choravam e outros gritavam de alegria, a ponto de que não era possível distinguir o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som se ouvia a grande distância. Prestou atenção aqui? Um gritava de alegria, o outro chorava de tristeza. Mas ao ponto de ninguém conseguir discernir, esse povo está feliz ou está triste? Sabe? O que a gente tem que começar a olhar é isso. Será que eu reclamo mais? Será que eu duvido mais? Ou será que eu me alegro mais? Será que eu creio? Será que eu acredito? Qual é o brado que eu tenho dado durante a semana? Qual é o brado que eu tenho dado durante a semana que tem se passado? Eu fico murmurando, eu fico reclamando, ou eu dou gritos de alegria dizendo, Senhor, obrigado, tudo que está acontecendo tem a ver com o Senhor. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, Senhor, que o Senhor se levantará. Qual é o brado que tem, sabe, crescido na sua casa? Fique de pé.